Enquanto meus amados irmãos não chegam, eu quero começar fazendo aquela oração para a gente ganhar tempo, para que a gente possa fazer menção da palavra neste dia de hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então oremos ao Senhor. Soberano Deus e amado Pai, diante da Tua grandeza, meu Senhor, entro mais uma vez para Te apresentar nossa casa, nossa vida, família, ministério, sonhos, súplicas e petições. Toma, meu Senhor, à frente do comando e direção de tudo, porque tudo é Teu, tudo Te pertence. Entra onde eu não posso entrar, faça o que eu não posso fazer. Que neste dia de hoje, meu Senhor, teu santo e poderoso nome possa ser glorificado. Entra com força, com ânimo, coragem, ousadia. Dai vigor, meu Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado cada vez mais. Neutraliza toda a artimanha de Satanás contra a nossa vida, casa, família e ministério. Vai enchendo, meu Senhor, a casa, trazendo paz, tranquilidade. Coloca amor no coração, coloca respeito entre os Teus servos para que o Teu nome venha a ser glorificado. Porque eu creio que tudo que irá acontecer é para a exaltação e glória do Teu santo nome. Que nesse dia de hoje, aqueles que tiveram perca, que possam estar sendo confortados pela Tua palavra. Porque tem coisas que só o Senhor aqui pode fazer. Nesta hora de perca, nesta hora difícil, o Teu nome venha a ser glorificado. Toma conta da nossa cidade, dos nossos governantes, das nossas autoridades, dos quatro cantos da terra, mas faz com que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém, minha querida missionária Sara, Deus abençoe minha filha. Minha querida Nath, Deus abençoe nesta noite de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Deus está no controle de tudo e não acontece nada que não seja da permissão do Senhor. Hoje eu quero falar com você sobre dois homens, glória, sobre dois homens, duas histórias completamente distintas e diferentes, glória a Deus. E se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo 18, a partir do verso 9 até o verso 14. É a parábola do fariseu e do publicano. Oh, glória! Porque esses dois tipos de pessoa andam lado a lado. Para onde você vai encontrar ela. É o religioso e aquele que na simplicidade, na humildade, na sinceridade, Deus ele ouve as nossas orações. Que a gente venha se sentir como um publicano, pequenininho, ô glória. Amém, minha querida Naneri, um abraço, minha amada, ô glória. Vocês já pararam para observar, né, que todas as vezes quando olha, hoje o dia passou todo calmo. Não escutamos um pio no meio da rua, mas quando eu vou começar todas as vezes a live, Satanás ele se solta. Aí começa a fazer zoada, começa a incomodar, começa a atrapalhar. É todas as vezes, não é um dia só, não é apenas uma vez não. É constantemente. E para que isso? Para tirar o nosso alvo, para tirar o nosso foco. Só que com zoada ou sem zoada, a gente vai glorificar e vai fazer menção do nome do Senhor mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então nessa noite, eu quero que você venha comigo, porque a gente vai tirar a lição dessa passagem muito forte, a qual Jesus ele nos deixa para o nosso conhecimento e para a nossa edificação, uma lição de vida aqui. Então vem comigo no Glória para a gente tirar proveito dessa situação. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso de número 9 em diante, conta a parábola do fariseu e do publicano. Olha, contou-lhe também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Olha que coisa linda. Considerando-se justos e desprezando os outros. Aqueles tipos de pessoa que acha que só ele vai ser salvo, só ele é santo, só Deus só recebe a oração dele, só ele que é perfeito, só ele que faz. É esse tipo de pessoa que Jesus está falando. Dois homens subiram ao templo para orar,
2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira. Olha a oração do fariseu. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, homens ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o meu dízimo, e de tudo quanto possuo. Agora é a vez do publicano. Amém, minha querida Letícia? Manda um abraço para minha missionária Joelma. Olha o que uma oração diferenciada da outra. O publicano agora vai orar. Enquanto o fariseu está orando, o publicano está concentrado, ouvindo o que Deus ele vai responder para ele. Ele não está preocupado com a oração do fariseu. Ele está preocupado com o que ele vai falar com Deus. Agora olhe só a simplicidade. Amém, meu amigo Wallace, meu irmão, um abraço, meu querido. Olha o que ele vai dizer agora. Versículo 13, a oração do publicano. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem mesmo queria erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Amém, minha querida Juliette, um abraço, minha amada. Olha a oração do publicano. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que assim mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que assim se humilhar, será exaltado. Olha que coisa linda. 7 palavras, uma resposta. 34 palavras, um silêncio. Às vezes o que a gente precisa não é a extensão da oração, não é uma oratória bonita, não é uma oratória estendida, não é uma hora de oração, 10 horas, 3 horas. É a simplicidade, a humildade, a direção das palavras que vão sair do teu coração em direção ao trono da graça. Eu vejo aqui uma lição de vida, uma lição de humildade, uma lição de simplicidade, que Deus ele habita no meio da simplicidade, da humildade. Humildade não é andar rasgado fedentino não, irmão. Humildade é você ser simples. Ô glória! Você vai ver que o fariseu, ele faz a oração dele acusando, ele faz a oração dele julgando, ele faz a oração dele jogando na cara de Deus. É o que muitas pessoas fazem e por isso muitas das vezes não recebe a resposta da sua oração, porque está querendo ensinar Deus a trabalhar e ninguém ensina Deus a trabalhar. Ele sabe a hora e o momento certo de chegar no cenário. Olha a diferença de uma oração para outra. Você vai ver que a oração do fariseu é o versículo 11 e o versículo 12. A oração do publicano é o final do versículo 13. 34 palavras. A oração do religioso, do fariseu. A oração com 7 palavras é a do pecador. Fala 7 palavras, mas
aquebrando o coração de Deus imediatamente. Ô glória, é o que eu digo para você, não é a extensão das palavras, mas a precisão das palavras. Se você pode falar uma palavra, para que você vai falar 10? O segredo é reconhecer. O fariseu, ele vai começar a sua oração dizendo assim, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais. Ele já está acusando. Eu não sou como os demais homens, ladrão, injusto, adúltero, e nem ainda como este publicano. Fora o publicano que estava ali para adorar a Deus, ele ainda estava acusando os outros. É as pessoas que não sabem ajudar, mas sabem acusar. Não sabem estender a mão, mas sabem criticar. Não sabem reconhecer a falha do seu irmão, entender que ele é cheio de qualidade, mas sabe acusar. Porque no tempo que vivemos, acusar é mais fácil do que ajudar. Pisar é mais fácil do que ajudar. Ei, eu estou falando para você a respeito de duas pessoas com dois comportamentos completamente diferentes. Ele acusa na sua oração. Eu não sou como os demais homens, ladrão, injusto, adúltero, nem ainda como este publicano. Tá, até quem estava do lado, na mesma casa, para orar, para buscar a face de Deus, estava sendo perseguido, estava sendo pisado, estava sendo humilhado, estava sendo criticado, só pelo motivo de não saber orar como ele orava. Oh glória! Às vezes somos perseguidos assim porque a gente não ora bonito como um certo tipo de pessoas, que tem umas palavras bonitas, mas será que as palavras bonitas têm o mesmo poder das palavras simples, sempre falar da verdadeira? De que adianta falar bonito, mas não falar a verdade? De que adianta fazer bonito, mas não fazer de verdade, do coração? Fazer por obrigação e não por dever? Ô glória! Às vezes as pessoas... Olha, tire lição disso aqui. Eu quero falar do fariseu. Tire lição disso aqui. Ele jejuava, ele dizimava, ele orava, ele buscava. Mas ele não fazia para Deus, ele fazia para se engrandecer, é diferente. Ele fazia para ter o pé de jogar na cara das pessoas. Então, se você faz com esse intuito, você não está fazendo para Deus. Você está fazendo para se vangloriar. Tem pessoas que são assim. Eu jejum, eu oro, eu evangelizo, eu prego, eu profetizo, mas é para se vangloriar. Não é para que o nome de Deus venha a ser glorificado. De que adianta eu acusar meu irmão? Eu me lembro quando Mateus, ele escrevendo no capítulo 7, ele vai começar o texto dizendo: não julgues para não ser julgado. Porque na medida que tu julgar, tu será julgado também. A parte que eu mais amo de Mateus 7 é quando ele vai olhar para você e vai dizer mesmo assim: ei, antes de tirar o argueiro que há no olho do teu irmão, procura tirar a trava que há no teu. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu olho para mim e imagino dizendo assim, minha prima Késia, aquela coisa, Juliette, antes de eu olhar a sujeira do meu próximo, eu tenho que olhar primeiro para mim, porque quando eu começo a olhar a sujeira do meu irmão, a sujeira do meu próximo, eu deixo de viver a minha vida e começo a viver a vida dos outros. E quando eu começo a viver a vida dos outros, eu esqueço das minhas falhas, esqueço dos meus defeitos e começo a identificar o defeito dos outros, porque todos nós somos cheios de falhas, todos nós somos cheios de defeitos, e é exatamente sobre isso que esta parábola fala, de uma pessoa que se achava santo, que se achava que ele era único, que se achava que só a oração dele era perfeita, que somente ele é que fazia diferença. E através de uma simples oração, irmão, que oração foi essa? Que com 7 palavras a resposta estremeceu na terra e calou a boca de muita gente. Você sabe o que é isso, minha querida missionária Letícia, meu amigo Wallace, meu irmão? O publicano está lá no mesmo cenário.
no mesmo ambiente. Ele está escutando a oração do fariseu, dizendo, eu imagino eu estou dizendo eu como pregador, imagine você dentro do templo, foi lá buscar a face de Deus, precisando de uma resposta, com o coração angustiado, passando por uma batalha travada dentro de casa, precisando de uma mudança, de uma restauração, que Deus ele haja com pressa dentro da tua casa, na vida do teu esposo, do teu filho, da tua filha, da tua família, precisando de uma porta de escape, de um renovo, de uma providência. Aí você vai ao templo para buscar uma resposta de Deus. Aí quando você entra lá, que você pensa uma coisa, vem outra. Aí alguém está do lado e começa a afrontar. Ó Senhor, estou aqui diante da tua grandeza, graças te dou, porque não sou como esse irmão do lado, essa irmã de lado, ladrão, injusto, adúltera, e nem tampouco como essa daí que está do meu lado, esse daí. Imagine como é que você ia se sentir, constrangido no ambiente, porque muitas das vezes a gente se sente assim, quando os olhares começam a olhar para você, não falam, mas te acusam, não falam, mas te apontam, porque tem olhares que são piores do que palavra, tem olhares que se pudesse já te matava, te consumia automaticamente. Era o olhar desse fariseu para aquele publicano. E ele ali calado ficou, ele dizendo mesmo assim, eu não estou preocupado, eu sei para que eu vim, eu sei para quem eu vou falar, eu sei para quem vai me responder, deixa ele falar o que ele quiser. É isso que eu quero que você aprenda. Quando a gente para de dar ouvido à voz do mundo, ao que o mundo pensa ou acha de nós, a gente olha para o que Deus ele pensa e acha da gente, aí as coisas começam a mudar. Porque se aquele homem publicano, ele fosse se incomodar com que... Ah, meu Deus, que coisa linda! Oh, meu Senhor da glória! É verdade, minha querida Letícia, mas não adianta. Para onde a gente for, vai ter sempre alguém que vai emprestar a boca para o nosso adversário, para nos acusar, para nos apontar, para nos perseguir. O problema não é a congregação, o problema são as pessoas que dão lugar para o adversário. Porque, como eu sempre digo, se der lugar para o Espírito Santo, Deus usa. Se der lugar para o adversário, ele também usa. Ele só quer uma oportunidade. Ô glória, não existe ministério perfeito, não existe congregação perfeita. Ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Mas ninguém sabe qual vai ser a igreja perfeita, porque só ele é quem sabe. Ele é quem vai dizer onde é que estará essa igreja perfeita. Ô glória, porque perfeito só tem ele. Ô glória. E a gente, muitas das vezes, entristece nosso coração por causa de atitude desse jeito. Mas não é isso que eu quero que você entenda. É essa lição que eu quero que você aprenda. Quando a gente não dá ouvido àquilo que não faz com que a gente venha crescer. Porque o mal não é a gente escutar. O mal é a gente deixar descer. Se deixar descer para o coração, aí a batalha se transforma. Porque o problema não é você ouvir falar mal de você ou te acusar. O problema é você deixar aquelas palavras descer para o teu coração e ele se trancar. Porque enquanto o teu coração estiver aberto, há uma transformação, há uma mudança, há uma limpeza. Mas depois que ele se fecha, aí é onde é que está o problema. Porque é mais difícil de perdoar, é mais difícil de se olhar para a cara da pessoa, é mais difícil de se estar perto, é mais difícil de se aproximar, é mais difícil de querer estar naquele ambiente, porque tudo favorece para que você se afaste daquele lugar. E é exatamente isso que a gente tem que aprender dentro dessa lição, que Jesus ele vai mostrar e falar para mim e para você, que dois tipos de pessoas podem estar no mesmo ambiente, pensando que está fazendo a mesma coisa, mas está fazendo coisas completamente diferentes. Enquanto tem um adorando, tem outro acusando. Enquanto tem um defendendo, tem outro acusando. Enquanto tem um para ajudar, tem outro que tem para expulsar. É exatamente esses os dois tipos de pessoas.
Oh, Espírito Santo de Deus. Eu estou falando de oração, e quando se fala de oração, se fala de levante. Se ele estava indo ali com um propósito de adorar a Deus, ele estava indo orar porque ele estava precisando de ajuda, ele estava precisando de socorro, ele estava precisando de uma providência, ele estava precisando de uma resposta que não era daqui da terra, mas era de lá do céu. E se você vai orar, o inimigo ele vai querer se levantar. Para quê? Para te atrapalhar, para tirar o teu foco, para tirar o teu objetivo, para tirar você daquilo que Deus ele já colocou no seu coração. O que é isso, pastor Jonathan? É a diferença de quem vai buscar a Deus e de quem vai buscar as coisas daqui de baixo. Quando você sai de casa, você já sai adorando, dizendo, eu vou, mas eu vou voltar com a minha resposta. Eu vou, mas eu vou escutar o que Deus ele tem para falar comigo. Aí você vai dizer, mas era aquilo que Deus queria que ele escutasse? Pastor Jonathan, e se eu disser para você que era? Você vai acreditar? Se eu disser para você que primeiro você tem que ser provado. Primeiro, eu sempre digo, primeiro para Deus ele chegar com a providência e a vitória na sua vida, tem que vir uma palavra ao contrário, tem que vir um levante, uma calúnia, que é para Deus mostrar que é com você nesse lugar. Olha o que acontece no mesmo cenário, na casa de oração, onde todos se reuniam para falar com quem? Com Deus. Para ouvir a voz de quem? De Deus. Mas se vocês pararem aqui e vocês forem comigo lá no livro do profeta Jó, capítulo 1, versículo de número 5 em diante, vai para o 6. A Bíblia vai dizer que houve uma reunião com os filhos de Deus. Houve uma reunião com os filhos de Deus. Uma reunião com os filhos de Deus. Quem estava no meio? Satanás, porque não deixa de ser filho de Deus. Oh, glória! A reunião acabou-se, porque não teve uma reunião. Quando ele olhou, viu Satanás lá atrás e disse, o que é que tu está fazendo aqui? Eu imagino Satanás dizendo para Deus, mas a reunião não é para os teus filhos? Eu fui expulso, mas não deixei de ser teu filho. Perdi a luz, mas não deixei de ser teu filho. Então eu queria saber o que é que tinha nessa reunião. Olha que coisa linda. Deus ele acaba a reunião e agora vai criar um diálogo com Satanás a respeito de quem? De Jó. Por causa de quê? De uma oração que estava acontecendo lá embaixo, que se você pegar o capítulo 1, no versículo 1 em diante, você vai ver que Jó ele se levantava de madrugada e apresentava sacrifício por todo de sua casa. Se tem um sacrifício, tem uma resposta. Se tem uma oração, tem uma resposta. Se tem um propósito, tem uma resposta. E se tem resposta, o inimigo ele tem que saber que ele quer atrapalhar isso também. Então, são coisas que a gente tem que juntar para entender o texto, o que é que está falando, para você compreender. Oh, glória! Deus, ele acaba uma reunião para começar a dar testemunho de Jó. Como é que Jó entrou nessa pauta de reunião? Vocês já pararam para se perguntar? Como é que o teu nome pode estar sendo pauta de discussão com Satanás? Qual o propósito de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família? Que você não quer ser perseguido, não quer ser apontado, não quer ser caluniado, não quer que as portas se fechem, não quer morrer porque você tem medo. Mas se nada disso acontecer, como é que Deus ele vai mostrar que é na minha e na sua vida? Oh, aleluia! Olha o que acontece, eu volto para o cenário novamente. Lucas capítulo 18. Ele está no mesmo cenário. O fariseu ele vai dizer o que ele faz, acusando as pessoas. O que tem de pessoas que fazem esse papel de fariseu não é brincadeira. Acha que só ele que é santo, que só ele que faz, só a oração dele que é recebida. Tudo sacrifício de tolo. A palavra está dizendo, não sou eu. Se você escutar, você vai receber. Se você meditar, você vai compreender. Tudo que o fariseu estava falando,
Deus estava dizendo, tudo isso que tu está fazendo é sacrifício de tolo. Porque tu não faz para mim, tu faz para se vangloriar. Enquanto você está aí orando, se justificando, o fariseu estava. Tinha outra ali que vai orar na simplicidade e Deus vai falar por ele. Não vai ser você que vai falar por Deus, é Deus que vai falar por você. Assim como Jó. Você vai entender o texto agora. Versículo 13, não é todo. É só o final que é a oração do publicano. No versículo 13 a Bíblia vai dizer mesmo assim no capítulo 18 de Lucas. Porém o publicano estava em pé e de longe. Ele não estava perto, ele estava de longe, mas ele estava escutando a oração do outro, que era para incomodar ele, para ele se afastar, para ele ir embora, para ele desistir, para ele abandonar, porque a afronta do adversário é essa, fazer com que você pare, que você desista, que você abandone. Mas cada vez que você ouve o inimigo te acusar, te perseguir, te caluniar, e você fica na sua posição e se cala. É como tem aquele ditado, forte não é quem fala de você, forte é você que sabe que estão falando de você, mas você não retrunca. Oh glória, amém minha querida Lúcia, Deus abençoe minha amada. Aquele publicano, ele sabia que aquelas palavras eram direcionadas para ele, e ele dizendo para si, eu não vou responder a ele. Porque o que o inimigo quer é que você entre em contenda, você esteja no meio de confusão. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele não habita no meio de contenda. Ele não habita no meio de divisão. Então ele fica na dele e ele vai esperar o momento dele ter a sua intimidade com o Senhor. Até ali ele tinha tudo para ir embora e dizer mesmo assim, eu perdi tempo vindo aqui. Só que não. Ele estava ganhando, aprendendo uma lição de vida, dizendo, aonde eu pensei que eu não ia ser perseguido e apontado, foi aonde eu mais fui. Olha que coisa linda. E ele vai começar dizendo, de longe, nem mesmo queria erguer a cabeça, e nem os olhos aos céus. Sabe o nome disso? Ele estava se sentindo humilhado. Ele estava se sentindo pisado. Estava se sentindo pequenininho, lá no canto, lá no final. Mas batia no peito determinação. Batia no peito de longe, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Só isso, irmão. Aí você diz assim, isso é uma oração, pastor? Não só é uma oração como uma súplica, como um pedido de socorro, como dizendo assim, Senhor, olhe para mim, olha o que está acontecendo comigo. Eu vim aqui para te adorar e olha o que é que estão fazendo comigo. Eu vim aqui para falar contigo e olha a situação que eu me encontro. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Tende misericórdia de mim. Deixa eu traduzir para você, em outras palavras que pode se encaixar nesse texto. Ele estava dizendo, Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. Senhor, faça alguma coisa por mim. Eu não tenho forças, mas eu sei que o Senhor tem. Eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Eu sou apenas um pobre pecador. Ele reconhece que ele é falho. Ele reconhece que é pecador. João ele vai dizer, aquele que diz que não pecou, já pecou. Vamos para lá, voltar para o fariseu. Ele vai dizer, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. Ele estava dizendo, eu não sou pecador. Aí ele começa a acusar, como os demais homens, ladrão, injusto, adúltero. Nem tão pouco ainda como este publicano.
Ele estava dizendo, todos eles são cheios de falha, mas eu não. Todos eles falham contigo, mas eu não. Eu jejuo 2 vezes e te dou o dízimo. Jejuar e dizimar não quer dizer que você é santo, não. Oh glória, oh Espírito Santo de Deus. Esqueceu não, Maílson, meu querido. Tudo tem o seu tempo, tem um tempo da provação e o tempo da exaltação. O que aconteceu com a vida desse publicano é exatamente isso. Ele foi no cenário para que ele estava pensando uma resposta. Porque quando a gente dobra os nossos joelhos em forma de humilhação diante de quem pode resolver os nossos problemas, a resposta é certa e imediata. Não é a extensão da tua oração, mas as palavras que você fala com Deus. Observa que 34 palavras do fariseu não fizeram nem efeito às comportas do céu. Porque quando você está acusando, quando você está apontando, quando você está vendendo, quando você deixa de trabalhar para o reino e começa a trabalhar para Satanás, porque Satanás é o nosso acusador, ele acusa a gente 24/48, ele anda procurando as nossas falhas para jogar na cara do nosso Pai. Amém, minha querida Kátia? Mas o nosso Pai enviou seu Filho como advogado fiel para nos defender. E ainda mandou o Espírito Santo para nos consolar nos nossos momentos difíceis. Olha quanta força a gente tem ao nosso favor. Enquanto tem 3 ao nosso favor, só tem 1 do lado deles lá. Então é 3 contra 1. Jamais a gente perderá essa batalha, sabe por quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Entende isso? Isso aqui é dentro da oração, é dentro do contexto bíblico, é dentro do conteúdo. Enquanto tem uns querendo acusar, matar, tem outros querendo estender a mão para te levantar. São poucos, oh glória. Mas ainda existem os remanescentes no meio do povo. Oh glória. Exatamente, meu querido, eu imagino. Só sabe é quem está passando a situação ou quem passou para dizer. Eu não sei o que é que você está passando, mas eu quero dizer que tudo tem um propósito. Porque Deus ele não trabalha com pena. Deus ele trabalha com propósito. Imagina como esse homem chegou até o templo ali para adorar a Deus. Precisando de uma resposta, sem saber o que ia falar com Deus. Mas estava precisando de uma mudança, sem saber o que ia falar com Deus. Mas estava indo, determinado a conseguir uma resposta. E chega no cenário onde ele pensava que ia ser bem recebido, ia ser tratado diferenciado, e acontece tudo ao oposto daquilo que ele imaginava e tinha colocado no seu coração. As palavras veio para entristecer, para empurrar para baixo, para desanimar, para arrancar ou acabar de vez com o que ainda tinha a esperança dentro do seu coração. Amém, minha pastora Delma? Um abraço, minha querida. Ô glória. Mas olha o que acontece. No meio de todo o cenário, o que está lá em cima, ele vê tudo, ele ouve tudo, ele registra tudo e ele sabe o tempo certo de entrar no cenário e mudar a situação. Só quem tem o poder de mudar a sentença é ele. Só quem tem o poder de matar e não ir preso é ele. Só quem tem o poder de fazer voltar da sepultura é ele. Porque ele é Deus. Ele é Senhor. Ele pode, ele faz, ele entra, ele levanta, porque ele tem todo o poder. Oh glória, oh glória, oh Espírito Santo de Deus. Olha o que acontece, olha o que acontece dentro do cenário. Você vai ver agora que ele olha para o céu. Ele não vai se preocupar com o que o povo está pensando ou falando dele. É o que eu digo todas as vezes a você, meu amado, minha querida. Eu não quero saber a tua luta, eu não quero saber a tua prova, pois muita coisa não poderei fazer a não ser interceder e te ajudar em oração para que Deus ele venha fazer a vontade dele. Mas eu não posso fazer só, você tem que me ajudar.
Ah, você pede oração, eu oro, mas você também tem que orar. Você pede uma palavra, eu te dou, mas você também tem que abrir a palavra para Deus poder falar com você. Você tem que parar de querer tudo fácil e começar a se esforçar. Você tem que sair da facilidade e procurar o caminho estreito. Porque é difícil, mas não é impossível. O que é livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, vai dizer que as coisas reveladas ficaram para nós. As ocultas ficaram para Deus. Mas não há nada oculto e escondido que Deus ele não possa trazer à tona. Ele está dizendo exatamente isso, meu querido Maílson, que a gente passa pela prova aqui, passa pela diversidade ali, mas é para a gente tirar lições de vida, para a gente saber lidar com a situação lá na frente. Às vezes a gente perde para poder ganhar. A gente chora para poder sorrir. Mas tudo tem um propósito de Deus. Oh glória! Oh glória! Oh Espírito Santo de Deus! Sabe o que acontece, meu amigo Maílson? É que quando a mente ela está desocupada, ela se transforma numa oficina do diabo. Porque mente desocupada, começa a vir coisas que a gente não coloca para dentro. Quando você tiver aí, não tiver nada para fazer, pega uma Bíblia. E eu não tenho Bíblia, pastor. Tem celular, não tem? Baixa lá a Bíblia online, ela tá lá. Pega o Salmo 91, começa a ler. Eu não sei ler. Tem a Bíblia falada, que você coloca lá e alguém vai ler por você. E você vai ouvir. Porque é melhor quem ouve do que quem fala. Mas tem que se esforçar, tem que ir buscar, tem que querer. Não depende só da gente querer chegar aqui e tentar te ajudar falando uma coisa que é para satisfazer seu ego. O bom é você escutar a verdade. O bom é você escutar o que Deus ele tem para falar com você. Porque quando a gente escuta o que Deus ele tem para falar conosco, a gente sabe que Deus ele está fazendo uma coisa diferenciada daquilo que a gente imagina. Porque tantas coisas nos dão errado. Às vezes dá errado porque é Deus ele trabalhando. Porque se a gente vai por um caminho, dá um passe que seja fora do caminho, a gente pode se quebrar, a gente pode se decepcionar, a gente pode perder até o nosso bem maior, que é a nossa própria vida. Bem maior não é casa, não é roupa, não é posição. O bem maior é a nossa vida. É o privilégio de respirar esse ar perfeito e maravilhoso que Ele nos dá. Oh, glória! Oh, meu querido, decepção faz parte da nossa vida. Se eu saísse desse contexto aqui e fosse falar sobre decepção, a gente ia falar sobre o meu querido amigo, irmão, rei, líder, Davi. Davi teve uma das suas maiores decepções da sua vida, que foi com seu melhor amigo, conselheiro, o seu amigo Aitofel. Deixa isso daqui para outro dia, que a gente entrava aí. Quem sabe você, durante essa campanha de 21 dias de oração, a gente não fala um pouco sobre Aitofel. Aí você vai ver o cara que era um oráculo de Deus, dá um conselho para o próprio filho de Davi, para investir contra a sua própria vida por causa de uma decepção que aconteceu algo lá atrás. Às vezes as pessoas não conseguem esquecer o que aconteceu lá atrás e traz para o presente e acaba aconselhando as pessoas a fazerem, a agir de uma atitude diferente e causar algum dano àquela pessoa. Porque o intuito do adversário sempre será esse: matar, roubar e destruir. Oh, glória! Aí o que acontece é isso, que é o conselho. É a forma da expressão da palavra. Como eu digo sempre, o cuidado é no que eu estou passando para vocês, para que vocês não venham interpretar de maneira errada, para que vocês venham compreender o que o texto está falando. Olha o que acontece. O publicando ele na simplicidade, 7 palavras. Ó Deus, ó Deus, ô glória. Olha o que ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa foi a oração dele.
Foi só o que ele precisou para Deus responder. Foi só o que ele precisou para que Deus agisse ao favor dele. Só foi o que ele precisou para o cenário mudar. Olha o que o versículo de número 14 vai dizer. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si se humilhar, será exaltado. Observa que o fariseu, ele se exaltou. Ele achou que ele estava sendo justificado. Ele achou que só ele haveria de ter uma resposta. Ao contrário do publicano. E o Senhor Jesus Cristo nos mostrou que na simplicidade, na humildade, oh glória, a oração foi respondida. É exatamente isso que eu quero passar para vocês nesta noite desse dia de hoje. Na simplicidade da oração. Não é a luta, não é a prova, não é a adversidade da vida, não é a opressão, não é as coisas que deram errado, que é motivo da gente parar ou desistir. Às vezes acontece algo em nossas vidas de dar errado, que é para saber se a gente vai parar, se a gente vai desistir. Sabe por que eu digo isso, meu irmão, meu amigo Maílson? Porque Satanás, várias das vezes, dá errado na vida dele, os planos dele. Mas ele nunca desiste de querer acabar comigo e contigo. Ele nunca desiste de querer me matar e te matar. Ele nunca desiste de querer me prender e te prender. Sabe o nome disso? Ele é perseverante. Mesmo sendo nosso acusador, mas ele tem a qualidade dele de nunca querer desistir. Porque ele sabe que o tempo dele é curto, mas ele não desiste de querer acabar com a vida dos outros. Ele não desiste de querer prender a família dos outros. Ele não desiste de querer enterrar os sonhos dos outros. E ao contrário da gente, que muitas das vezes é só uma palavrinha. A gente entristece, endurece o coração. Eu não vou mais, eu não quero mais, eu não suporto mais, eu não aguento mais. A gente para e desiste por tão pouco, que às vezes a gente tem que demonstrar o inimigo como exemplo para você continuar caminhando. O inimigo mesmo quebrando a cara, sendo envergonhado, desistindo, indo para o buraco. Mas ele nunca desiste de querer te parar e me parar. Ele nunca desiste de querer atrapalhar os meus planos e o teu plano. Só que há uma diferença entre isso. Porque enquanto ele tenta parar, já tem um lá na frente que já determinou a nossa vitória. Já tem um lá na frente maior, superior, que ele envia ajuda. Ele envia reforço, ele envia ânimo para que a gente possa prosseguir. É exatamente isso. Quando a palavra ao contrário vier, a gente se cala no meio da adversidade e vai falar com quem pode resolver. Às vezes não adianta estar batendo boca, não adianta estar discutindo, não adianta estar liberando uma palavra que o inimigo quer que a gente abra a boca, que é para amaldiçoar, dizendo assim, você vai morrer, desgraçado, a tua família, isso e aquilo. Isso é o que o inimigo quer que a gente fale. Só que eu aprendi no meu pouco tempo de evangelho, que todo dia é pouco tempo para mim, quando alguém diz assim, ó, você vai morrer. Aí você diz, glória a Deus, e você vai viver. As tuas portas vão se fechar, glória a Deus. A sua vai escancarar. Você vai cair, aleluia, e você vai estar de pé. Sabe, ao contrário disso, é o poder da tua palavra. Livro dos Números, capítulo 23, versículo de número 19 e 20. A palavra vai dizer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não confirmaria? Aí no versículo 20 ele vai dizer assim, ó, eis que recebi ordem, mandado para abençoar e eu não posso revogar. Sabe o que Balaão estava dizendo para o rei?
Meu querido, se tu quiser amaldiçoar, tu amaldiçoa. Mas como é que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou? Como é que eu posso detestar quando Deus não detestou? É dele, não é meu não. É dele, não é meu não. Ei, não é teu não, é dele, pertence a ele. É por isso que muitas das vezes tem pessoas que já ficaram e a gente continua caminhando. Tem pessoas que já desceram e a gente continua em pé. É porque na simplicidade a gente chega ao longe, na humildade a gente chega ao longe, e é exatamente isso que eu quero que você tire de proveito nessa noite de vitória para mim e para a sua vida. Que enquanto uns acusa, fica calado. Você tem um advogado que é fiel. Enquanto uns te acusa, você tem um advogado que é fiel. Enquanto uns te critica, não te preocupa, você tem um juiz que é justo. Então, você tem que aprender que muitas das vezes é só se calar para Deus começar a agir ao seu favor. Quando o fariseu ele orava, o publicano estava lá calado, mas ele escutava. O mais difícil é esse. Não é nada demais. É você ver a pessoa falando mal de você, metendo o pau em você, criticando você, vendendo você. Meu Deus, aí você diz assim, será que eu tenho coração para isso, pastor? Deus ele te coloca no cenário para saber se você tem ou não. Foi o que ele fez com o publicano. Ele disse, eu vou te colocar no cenário para saber se tu está preparado para tu receber a tua vitória. Eu vou te colocar na situação para saber se você está apto para receber a sua vitória. Se você passar com êxito, não se preocupa. Você vai receber aquilo que é seu por direito. Ah, não tem coisa melhor do que você sair de dentro de um lugar justificado por Deus. Enquanto o outro se justificava para ele, o outro não se justificava. Enquanto o fariseu se justificava mostrando o que fazia e deixava de fazer, o publicano ele só disse assim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Só foi isso. Me diga qual foi a extensão da palavra. Eu acho que essa oração é uma das orações mais rápidas que eu encontrei dentro da Bíblia. Ei, essa oração é uma das mais rápidas que eu encontrei dentro da Bíblia. Depois eu vou encontrar do profeta Eliseu quando ele vai orar para pedir que os olhos do moço sejam abertos. Observa que as orações elas são pequenas, mas a resposta é imediata e tem poder. É exatamente isso que eu quero que você fique e tire proveito nessa noite. Eu não sei o que é que você está passando, mas vai passar. Eu não sei o que é que você está enfrentando, mas vai passar. Eu não sei o que é que você está pedindo, mas vai chegar. Porque quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, uma hora a porta vai se abrir. Sabe o segredo disso tudo? É perseverar. Não desistir. Vai desistir por quê? Porque deu errado? Vai desistir porque não conseguiu? Porque não saiu como você queria? Não, isso é o que o inimigo quer que você faça, que você pare, que você tenha tido como um fracassado, como um perdedor. Só que nós somos mais que vencedores, porque nós já vencemos o maligno. Então, erga a cabeça, se posiciona. A primeira coisa que eu quero que você faça, eu estou falando isso direto, constantemente. Para um sonho se tornar realidade, só é preciso que uma pessoa acredite. E se você for essa pessoa, melhor ainda. Então, comece a acreditar em você. Comece a acreditar nos seus objetivos. Comece a acreditar nos seus sonhos. Comece a acreditar. Porque, sabe por que você está aí? Sabe por que você está aí ouvindo o pastor Jonathan aqui? Esse pequenininho que não é nada perto da grandeza de Deus. O germezinho de Jacó. Sabe por que você está aí? Não é por causa de mim, não. Você está aí porque ele acreditou em você. Se ele acreditou em você, como é que você pode se ter como um fracassado, como um perdedor? Se ele acreditou enviando o seu único filho, unigênito, por amor de mim, por amor de você, para aquele que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Meus queridos, eu quero que vocês entendam que o projeto não é meu, não é teu, o projeto é dele. E ele sabe o que faz, da maneira que faz, com as pessoas que fazem.
Mas para isso eu quero que você acredite. Eu quero que você creia. Porque tudo é possível aos olhos de quem crê. E eu creio que a vitória é nossa no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com essa palavra hoje no nome de Jesus. Se você sentir no coração, compartilha. Glória a Deus. Aqui não é aquele negócio que fica aquele cenário compartilha, compartilha não. Que isso é chato e é constrangedor. Mas se sentir do coração, faça com amor porque haverá resposta. Aqui é aquele trabalho da semeadura. A gente vai jogando a semente e ela vai caindo até cair no lugar certo, ela crescer e produzir os seus frutos. Amém? Lembre-se, a semente ela cai no lugar certo, mas antes dela crescer, ela tem que morrer. Então, para alguns sonhos ganharem vida, outros têm que morrer. Coloque isso na sua cabeça, na sua mente e no seu coração. Deixa eu orar pela tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus e amado Pai, diante da tua grandeza, terminamos mais uma vez, meu Senhor, de ministrar a tua palavra. Que a tua palavra, ela produza o efeito para que ela foi produzida. Que ela possa fixar na tábua dos nossos corações. Pai, entra agora, meu Senhor, em cada lar, cada família, cada ministério, sonhos, súplicas e petições. Entra com cura, com renovo, com salvação, com transformação, com libertação, com cura, com um renovo, meu Senhor. Coisas que só o Senhor pode fazer, porque o Senhor escuta a voz de todos ao mesmo tempo e não confunde. Então, meu Senhor, o Senhor sabe e conhece o desejo dos nossos corações, porque no Salmo 133 está escrito que o Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece. Conhece o nosso deitar e o nosso levantar, e ainda antes que a gente venha abrir a boca, o Senhor já sabe o que vai ser falado. Que nesta noite o Senhor possa estar abraçando, meu Senhor, cada causa, cada súplica, cada petição. Faça uma coisa nova para que o teu nome continue sendo glorificado mais do que já é. Entra, meu Senhor, aonde eu não posso entrar, faça o que eu não posso fazer. Te apresento, meu Senhor, cada sonho, súplicas, petições. Te apresento cada pessoa que tiveram perca nesta noite, deste dia, que estão aí com o coração angustiado, atribulado, pensamentos torpes, mas que o teu nome tem poder e está sendo repreendido e neutralizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Entra agora, meu Senhor, no meio dos nossos governantes, no meio das nossas autoridades. Toma o globo terra, os quatro cantos da terra, conforta todos os corações, dando força, passando com bálsamo na alma, no corpo e no espírito, para que o teu santo e glorioso nome venha a ser glorificado e exaltado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê de posse da vitória, estará dizendo amém, amém e amém. Como eu sempre termino, sinta-se abraçado pelo pequeno, o pastor Jonathan, o grande, o Espírito Santo de Deus. Agindo Deus na minha e na sua vida, quem impedirá? Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. A vitória é nossa no nome de Jesus. Que Deus continue nos abençoando. E até amanhã, se assim Deus nos permitir. Fica na paz, gente. Ô, glória!